Oi, gente! Estão seguindo a proposta dessa segunda temporada aqui no meio Psicanálise Heterodoxa. Nós vamos pensar hoje sobre a psicanálise lacaniana de uma outra perspectiva, a partir de chaves de leitura de outros campos e uma articulação teórica bastante original. No episódio de hoje, eu vou conversar, nós vamos, né? Convidando o público que está assistindo a gente agora, vou conversar com o Gabriel Tupinambá sobre seu novo livro, O Desejo de Psicanálise, Exercícios de Pensamento Lacaniano, publicado em 2024 pela Boitempo. Aqui o livro. O Gabriel Tupinambá trabalha como psicanalista no Rio de Janeiro, é coordenador de estratégia social no Instituto Alameda e membro do coletivo Espaço Comum de Organizações. Autor do livro Desejo de Psicanálise e coautor dos livros Arquitetura de Arestas, As Esquerdas em Tempos de Periferização do Mundo e Hegel, Lacan, Zizek. Eu falo Zizek, tá? Eu sei que Também. tem outras maneiras, né, que pessoas pronunciam, mas bem-vindo ao projeto de frente com Gabi, Gabriel, Gabi também. Gabi, hoje você também está de frente com o Gabi. Hoje são dois Gabi, uma Gabi e um Gabi. Isso aí. Exatamente. Literalmente estou de frente com o Gabi. Muito obrigado por ter aceito, né, o convite. Poxa, é um Acho prazer. que acho, assim, a previsão que eu tenho, a perspectiva é de que vai ser uma ótima conversa. Eu também, não estou muito animado, muito feliz com o convite, viu? Obrigado por Legal. me receber. Eu queria primeiro fazer um comentário sobre a capa. Eu não sei se a galera já teve o contato com o livro, mas eu preciso confessar que eu passei de 5 a 10 minutos capturada pela capa, pela arte da capa. E aí eu não consegui muitas informações da artista, da designer. Cadê É a capa? Darks Miranda, artista. Hã? Darks Miranda. Ah, tá. É Isso, o Darcy Miranda. heterônimo, pseudônimo. Ela nunca me diz exatamente, mas eu tenho um certo. Conheço ela um pouquinho, porque é a minha esposa. Então. Ah, tá. Conheço ela um pouquinho, tá certo. Não muito, mas assim. E, poxa, foi um enorme prazer ela topar. Você deu a imagem de uma escultura dela para cá, eu fiquei tão feliz. A Boitempo também ter aceito, né? Porque, enfim, podia perfeitamente propor outra coisa. E eu gostei muito. Assim, ela fez a capa de um outro livro que eu escrevi, esse que eu escrevi com o Edemilson Paraná, que saiu pela Autonomia, o Arquitetura de Arestas. Ela que fez os desenhos também, então fiquei muito feliz dela participar. Ela se chama Luísa, mas nas obras de arte dela ela se assina com esse outro nome. Que legal, muito legal. Então, ela participa de alguma maneira dos seus trabalhos, né? Super, participa muito, não só com a capa, mas também conversando muito e já passou altos perrengues na época que eu atendi em casa, num apartamentozinho pequenininho, a gente morando junto, coitado. Então, assim, participativamente do trabalho. Que legal. Bom, tá aqui, né, o livro Desejo de Psicanálise, um livraço, pessoal, para quem ainda não teve contato, tá assistindo porque tem o interesse. Já fica a indicação, acho que vale muito a pena. A gente é convocado o tempo todo, assim, a pensar junto com o percurso que o Gabriel vai fazendo no livro. E é interessante, você começa com uma advertência já na introdução, né? Este não é um livro de introdução à psicanálise, né? Você já começa assim com essa advertência, né? E você coloca que esse livro vai se dirigir a pessoas que já estão no campo, já são implicadas com o ensino do Lacan, né? E que reconhecem de alguma maneira, isso eu achei muito interessante, assim, a emergência de impasses não resolvidos, né? Furos, lacunas, questões, né? E aí eu acho que a gente vai começar então, partindo disso, com a pergunta central da tua hipótese de trabalho: por que desejo de psicanálise? Então, é engraçado, assim, porque agora que você falou isso, né, de como é que o livro começa, assim, é, eu acho que isso acaba que resume bem, assim, a motivação por trás, e por que que esse comecinho
mesmo que eu tenha escrito ele sem pensar tanto, assim, acho que ele acabou ficando adequado. Porque, por exemplo, se você falar para um lacaniano, será que a psicanálise tem furos, problemas, não sei o quê? Uma resposta espontânea que o, que o nosso hábito lacaniano vai fazer é: claro que tem furos, ela é sobre furos, ela é sobre paz. Então, quanto mais problema tem, mais sucesso ela já tem, já está correto, tudo está certo, né? Então, faz essa espécie de drible maluco em que parece que a gente tem, Malabarismo. faz um malabarismo e aí já não tem mais problema para resolver. Então, é quase que um, é quase que ali um teste, assim, né? Se você está disposto a dar um outro sentido para a palavra problema, que não o sentido, ou impasse, que não o sentido que nós lacanianos normalmente usamos para dizer, você tem um impasse, está resolvido, né? Então, talvez você vá comprar a ideia do livro. E o que eu acho que está em jogo em ler essa palavra com um outro sentido, né? Está em jogo um desejo de que a psicanálise possa se transformar, e não só as pessoas que fazem análise, né? E esse desejo de que a psicanálise se transforme, e não só que as pessoas que fazem análise se transformem, eu acho que isso é o que eu chamei de desejo de psicanálise. Eu acho que quando você pergunta coisas sobre a psicanálise desse ponto de vista, quem tem interesse em que a psicanálise se transforme? Quem ajuda a transformar a psicanálise? Tudo fica meio difuso, porque não é o analista sozinho. Historicamente, nunca foram os analistas, não foi Freud. E várias das inovações da psicanálise vieram de lugares muito ambíguos, de se era o Freud ou seus pacientes, né? Então, é um ângulo diferente, assim. Então, meio que está contido, quase como um pequeno teste, assim, ali no começo. Se você, né, não está buscando um livro de introdução à psicanálise, e eu acho que, assim, introduzir a psicanálise para o mundo é o modo normal dos psicanalistas escreverem livros, assim, de ampla divulgação, porque a gente gosta de trazer uma novidade, trazer a peste para a civilização, né? Ou seja, a gente gosta de ser novo para os outros. Então, primeiro, que você não esteja tão seduzido por essa posição. Segundo, que você esteja interessado no que é novo para a psicanálise, né? Ou seja, que tem um buraco, problemas, que você fale, não, não quero fazer um malabarismo e dizer que está tudo bem. Eu quero explorar esses problemas, porque eu acho que seria legal a psicanálise poder se renovar, né? Então, é, um, é meio que ali um teste para ver, dentre os leitores, quem está com um comichão já nessa direção. E eu acho que eu me arrisquei também de botar as coisas nesses termos, porque já na época que eu estava escrevendo o livro, já faz bastante tempo, assim, eu comecei a escrever esse livro para valer em 2018. Nossa! E ele saiu em inglês em 2021, né? Eu vi que ele saiu em inglês primeiro, né? Então, assim, já naquela época eu tinha tido muita conversa com muita gente, principalmente aqui no Brasil, circulando pelo Brasil por outras razões. Deu para ver que existe esse grupo, né? Também foi uma retórica ali do tipo, ai, será que tem alguém que vai querer ter Topar essa conversa? Já conversar comigo sabia que vai ler. tinha, né? Claramente tinha. Mas de lá para cá, eu acho que isso se confirmou muito mais, assim, também. Muita coisa legal, muita coisa, né? Muita gente interessada numa psicanálise heterodoxa, né? Então, tipo assim, claramente tem um processo em curso. Eu me reconheço como parte desse processo. Eu queria que o livro começasse com alguma sinalização de que é para essa conversa que esse livro está se endereçando primeiro, né? Muito legal. Eu gostei dessa, né, dessa entrada, assim, né, na conversa com você e você convocando a gente a pensar. Achei bem interessante. Você segue, assim, um princípio no seu trabalho, e aí eu tô pegando até um pouco da conclusão, né, que você, enfim, traz ali, né, elementos muito interessantes. O princípio no seu trabalho que é pensar que, aí eu vou trazer um recortezinho ali da conclusão mesmo, né? Que a autonomia de outros campos do pensamento pode nos ensinar algo novo sobre a psicanálise, né? Então, um princípio que rege assim mesmo o percurso da construção da tua pesquisa, do teu trabalho. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Posso. Eu não sei, assim, é sempre difícil porque tem um.
tem uma tradição mais antiga, que não é a que eu não acredito que é disso que eu estou falando, mas eu acho que é uma maneira de ler esse tipo de comentário, que é achar que você está dizendo que cada um tem que ficar no seu quadrado. Psicanalista só fala da clínica, é só sobre isso, não é sobre outras coisas. Muitos psicanalistas conservadores Aham. evitaram debates políticos, atualização de coisas, não sei o quê, por dizer que não, cada coisa é uma coisa, cada um no seu quadrado, né? Não, não é bem sobre isso, mas eu sei que isso pode ser uma maneira de ler. O que eu acho que é importante, e para mim assim foi uma experiência de vida primeiro, e aí depois eu fui tentando entender como teorizar isso e descobrir uma linha filosófica que eu achei que ajudou a dar corpo, assim, e dar um contorno melhor para essa impressão, porque assim eu precisava entender o seguinte fato, assim, quando eu estava estudando psicanálise e tinha um interesse majoritariamente teórico na psicanálise, circulava muito pela filosofia, psicanálise, marxismo e tal, eu realmente, assim, acho que 80% das críticas desse livro são críticas a coisas que eu fazia, né? Tipo assim, eu era essa a pessoa que está sendo criticada nesse livro. Assim, extremamente centrado na ideia de que a psicanálise consegue, através de várias, né, incursões do Lacan em outras áreas, assim, ter uma chave sempre nova de reler o que quer que fosse. A melhor leitura da literatura era pela psicanálise, a melhor discussão de cinema era pela psicanálise, a melhor compreensão da ideologia era pela psicanálise. Isso é um lugar Psicanálise é melhor central, que tudo, né? melhor que tudo. E aí alguém fala, ah, mas isso é a filosofia que faz, você falar de tudo. Aí o psicanalista falava, não, mas isso ainda é melhor que a filosofia. O filósofo não vê isso, aquilo, sei lá. Então, eu era exatamente assim, até a minha vida política começar a engrenar um pouco mais. E, e aí, primeiro é que você rapidamente percebe que o que parecia uma língua franca teórica é uma espécie de linguagem privada no mundo real. Você não faz nada com esse tipo de insight infinito em todas as direções. Você não consegue fazer nada coletivo com pessoas diferentes. Você não consegue conversar sobre estratégia, sobre ação, avaliar se as coisas deram certo ou errado. Tinha lá uma sensibilidade que a psicanálise estava me ensinando que eu tinha importância. É bom você ser avisado de certas coisas. Mas não era uma linguagem geral. E o que eu fui percebendo é que quanto mais a minha vida política ia prescindindo da psicanálise e mais eu ia aprendendo a me apropriar e a pensar não só coletivamente, mas com as ferramentas que os movimentos coletivos desenvolvem no século, mais coisas sobre a psicanálise vão se esclarecendo, porque em algum grau a psicanálise não é tão diferente assim do resto das coisas do mundo, né? E aí eu precisava entender como é que a gente explica isso, como é que aspectos da psicanálise podem se esclarecer quando você cede desse lugar central da psicanálise e adota a perspectiva de outro campo, né? E não de um outro campo que está tentando especificamente falar da psicanálise. Porque tem, por exemplo, críticas marxistas da psicanálise. São Uhum. autores que centram, pegam a psicanálise como objeto e querem falar mal da psicanálise, por exemplo. Ou falar bem. Não era isso. Era, tipo assim, pegando as ferramentas mais gerais da luta marxista, da luta socialista, comunista lá, e aí, olhando para a psicanálise, para a instituição da psicanálise, para a prática psicanalista, tal como eu olharia para qualquer outra coisa, de repente, algumas coisas saltavam à vista que antes eu não conseguia Uhum. ver. Então, Uhum. essa ideia é meio paradoxal, né, de que quando você, às vezes, adota o ponto de vista de uma outra prática, nos termos daquela outra prática, e aceita perder essa excepcionalidade da psicanálise, que, em vez disso ter um caráter restritivo, um caráter empobrecedor, aí a psicanálise vai parecer qualquer coisa e, portanto, vai parecer menos importante, menos singular, menos relevante. Às vezes é o contrário. Às vezes, problemas, maneiras interessantes de pensar, de lidar com coisas que a gente vive na psicanálise ficam mais evidentes. Então, assim, isso quer dizer que a política não tem nada para aprender com a psicanálise ou vice-versa? Não, pode ser, né? Pode ser que tenha coisas para aprender e tal. Mas
não é por necessidade, por um lugar especial que a psicanálise tem no universo. É porque todo mundo aprende coisa com todo mundo, né? E pode não aprender também. Então, caso a caso, assim. Então, essa ideia da autonomia de um campo reforçando, né, a autonomia do outro, vem um pouco dessa sensação de que, olha, tem entraves nessa ideia que a gente estava falando no começo, né, do interesse de transformação da psicanálise, renovação da psicanálise, e não só das análises dos pacientes, tem entraves no caminho dessa renovação que não dá para ver de dentro do discurso que precisa ser renovado. E às vezes, se você está tratando a psicanálise de outro ângulo, e esses entraves muitas vezes são entraves que não são particulares da psicanálise, são entraves mais gerais, outros campos que lidam com esse tipo de coisa, por exemplo, a política de orientação mais marxista, ela lida muito com os entraves para a autodeterminação das pessoas. Né? Por que as pessoas têm menos liberdade para viver suas vidas, para poder construir coisas coletivamente no mundo em que a gente vive? Então, a gente tem muita ferramenta para pensar isso. E, desse ponto de vista, algumas desses entraves da psicanálise talvez ficassem um pouco mais claras. Né? Tanto é que eu fiquei muito preocupado no começo da divulgação do livro que ele fosse ser as pessoas fossem ter a expectativa de que era uma interpretação psicanalítica da política, porque era muito menos isso e Uhum. mais uma espécie de interpretação política da psicanálise, né? Tipo, vamos Exato. pegar uma outra coisa, um outro jeito de abordar o que a gente faz normalmente, né? Mas eu fiquei também, acho que tem esse outro lado de pequena correção de curso também, que é quem talvez não tenha pego o livro para ler ou pegue uma situação solta parecida com essa, por exemplo, acho que eu estou falando que cada um tem que ficar na sua casinha. E também não é isso, né? Acho que dá para ver que no livro não é isso, Sim, espero. não Né? se trata disso. Aham. Muito interessante, porque eu acho que é exatamente isso. Você falando, assim, a imagem que eu fui construindo aqui, era interessante você trazer isso, assim, primeiro da experiência de vida, na tua vida, né? A partir da caminhada, da tua vida política, né? Enfim, com o teu trabalho aí, nessa dimensão dessas discussões. Que então você foi olhando, pensando, quer dizer, foi saltando aos seus olhos questões, talvez assim, ficaram mais iluminadas ou iluminadas de uma outra maneira, com a perspectiva com que você estava lidando, né, no campo da política. E aí é interessante, porque eu acho que é isso mesmo, né? E você coloca isso, né? Muito, muito interessante. E aí, acho que é legal, porque dá para a gente entrar justamente no ponto que você trabalha no primeiro capítulo, né? Que você situa a importância das crises como Uhum. momentos de cisão e revisão, né? Trazendo, você inclusive recupera, assim, você traz um trabalho do Althusser, né, como chave de leitura, que faz uma antecipação teórica dessas questões e você recupera na história. Por exemplo, nossa, eu fiquei muito meio que chocada nesse cíclico do a cada 18 anos a psicanálise lacaniana passa por crises institucionais. As crises, ok, conheço isso na história, mas eu não tinha essa datação tão precisa que você traz, né? E que você chama você utiliza, aproveita, né, ironicamente, a introdução que você vai fazer ali sobre Lacan, sobre a questão do 68, né, dos anos 60, que você vai chamar de ciclos revolucionários da psicanálise lacaniana. Você quer falar um pouco Posso sobre isso? falar. Bem É legal. engraçado isso, porque assim, eu nem sei se isso é uma coisa. Estou esperando aí, acho que pessoas que são, inclusive historiadores da psicanálise, vão poder falar melhor. Assim, eu fiz isso quase como uma gracinha, porque primeiro eu sempre achei de péssimo gosto essa coisa do Lacan, que revolução à volta em torno do Sol. Uhum. Tipo, enfim, é o tipo de comentário que eu, enfim, sem comentário. Enfim, tem É, vários, né? Vários comentários. é, Lacan que vários tem desses eu comentários. achava. E então eu queria dar uma cutucada. Mas na hora que eu fui olhar, eu falei, nossa, engraçado que meio que casa mesmo, assim. Não sei se a gente teria que esperar o próximo para ver se confirma. Mas é engraçado, porque essa análise do ciclo de inovação é uma análise que a economia marxista faz muito. A análise dos ciclos de negócios, ciclos de inovação, como que esses ciclos vão acontecendo meio a despeito das formações econômicas. Assim, uma coisa que meio que, Uhum. sem ninguém estar pensando nisso, isso acontece, acelera. Tem certos padrões.
E, e eu achei interessante, assim, eu acho que, enfim, eu acho que a coisa do ciclo ter uma datação vai ser uma coisa, vai ficar meio por uma gracinha, assim, só para coisa retórica engraçada. Mas eu acho que a parte mais séria disso, né, no primeiro ponto, é que eu acho que talvez essa impressão, né, começo dos anos 60, aí dos anos 80, aí no final dos anos 90, e aí, quiçá, daqui a pouquinho de novo, também coincidem com algumas mudanças relevantes, eu acho, assim, históricas, né, socioeconômicas e tal. Tem ali a efervescência pós, né, no contexto da Guerra da Argélia, na França, que vai levar até mais de 68, é um período que a psicanálise tem que responder. Depois dos anos 80 e um certo ocaso de um horizonte mais revolucionário, também a psicanálise responde. Né? Depois dos anos 90, fins dos anos 90, tem uma espécie de... Tinha todo aquele papo do fim da história, não sei o quê, e aquilo começa a dar ruim também, e aí tem uma nova crise psicanálise. Talvez seja uma coisa mais reativa a um processo mais profundo, né? Mas, Respostas acontecendo, né? Respostas sendo é, produzidas. pois é, eu acho que pode ser que seja uma maneira melhor de pensar, mas eu achei, assim, muito relevante pensar que todas essas... Assim, e aí eu acho que é mais por acaso, porque eu acho que na história da psicanálise francesa é difícil encontrar um ator na mesma posição que o Althusser, assim, porque o Althusser é alguém que realmente levou o Lacan a sério muito cedo, achou que tinha trocas entre o que o Lacan estava fazendo e o que o marxismo precisava muito rapidamente, teve uma influência concreta no destino da psicanálise lacaniana, porque os alunos dele frequentavam o seminário do Lacan, faziam relatório sobre o seminário, eventualmente o Miller, que era um aluno do Althusser, né, passou a ter essa posição importante. Mas na hora H, na hora de uma crise da psicanálise, o Althusser não foi lá dizer: ah, a psicanálise tem algo a contribuir para a política. Ele foi lá dizer o contrário. Gente, vocês sabem pouco de política, que vocês mesmos estão fazendo. E eu acho que esse gesto no caminho inverso, e que não é uma crítica do conteúdo da psicanálise, não é uma crítica da ideologia, ah, vocês são uma prática burguesa individual. Não, o Althusser sabia que a psicanálise tinha algo a contribuir. Mas Uhum. na hora H, ele sentiu que os psicanalistas não tinham manha de lidar com processos coletivos nos termos de uma coletividade, né? E eram muito mais conservadores do que eles mesmos pensavam e ocultavam isso em torno de um uso esquisito da psicanálise. Então, essa intervenção me parecia muito, muito incomum no contexto da Europa do pós-guerra. Antes, você tem o Reich, e você tem outros marxistas que estavam em volta do Freud e que tinham críticas institucionais e tal, e estavam querendo revisar a psicanálise. Mas eu acho que é uma posição um pouco diferente. O Althusser não tinha interesse em avançar a psicanálise, não era sobre o conteúdo da psicanálise, era sobre coisas, entraves da psicanálise que você pode encontrar em qualquer outro espaço coletivo. Né? Então, achei uma intervenção muito singular. E Uhum. ele continua sendo, talvez, a principal referência teórica de marxismo para muitos lacanianos. Então, acho que era uma pessoa interessante de considerar nessa conversa, né? Sim. E eu acho, assim, de fato, tem que admitir isso, assim, o meu mestrado foi também influenciado pelo Althusser no fato de que quando eu comecei a fazer o mestrado, eu não clinicava, mas eu conhecia mais ou menos a história da psicanálise lacaniana. E eu ficava impressionado com a quantidade de escolas de psicanálise no Brasil e as histórias por trás de como que elas foram se dividindo e tal. E o As texto existências, né? e o texto do Althusser sobre a questão da cisão e revisão, que não era uma análise trotskista, porque dos marxistas normalmente a gente tem essa espécie de história de cisões e os partidos vão se dividindo, e os grupos vão se cindindo, e normalmente tem sempre essa coisa, um é o autoritário, stalinista, aí um grupo sai dizendo que é anti-autoritário. Tem sempre essa coisa. E eu fiquei interessado nessa analogia. Por que a psicanálise passa pelo mesmo processo, as instituições psicanalíticas passam pelo mesmo processo que as instituições marxistas? Então, esse foi o mote do começo da minha pesquisa em psicanálise, né?
Isso, Eu acho que isso não já estava no mestrado, esse núcleo? estava na conclusão do mestrado. Que massa. E aí o doutorado também teve a ver com isso, ainda talvez de maneira até mais direta, assim. Foi o doutorado, na verdade, eu publiquei o livro em inglês porque o Zizek estava na minha banca de doutorado e ele sugeriu, olha, acho que você tinha que publicar esse doutorado. Aí ele me conseguiu contato com uma editora. Mas na hora de publicar, eu falei, cara, não tá bom para publicar isso aqui. Aí eu pedi um tempo para revisar. Só que em vez de revisar, eu escrevi outra coisa. Mas foi Mentira. nesse contexto. Tipo, revisei, só que eu revisei todas as palavras. E aí, mas demorou tempo. Eu terminei. Eu não sei como a editora topou esperar, isso aconteceu em 2016 e publiquei em 2019. Então, passei ainda Ah, mais 3 anos pesquisando e mudando, tentando melhorar. Mas assim, foi por isso que saiu em inglês primeiro, né? Mas tinha essa. Tô falando isso porque tinha esse fio de uma pergunta de fundo sobre por que que o destino das instituições psicanalíticas lacanianas é tão parecido com o destino de um certo tipo de organização política marxista. E quem, para mim, botou essa pergunta na minha cabeça desse jeito foi o Althusser. nossa, muito legal. É interessante demais te escutar falar sobre essas perguntas, como brotaram, né? Pensar assim, como é que a tua pesquisa foi ganhando corpo, né? Você. Então, esse livro é fruto do doutorado. Mas é fruto nesse sentido. Tipo, não é fruto no sentido de que é mais como se o doutorado fosse uma fruta que caiu no chão, apodreceu e aí nasceu outra coisa. E não é fruto Entendi. direto. Aham, entendi. Tá. No segundo capítulo, você nos instiga a, vou te citar, a aprender a ver a psicanálise como um pensamento. Eu queria te escutar, falar um pouco mais sobre essa ideia. Eu achei interessantíssima. Então, essa coisa do pensamento, eu até sinto que isso ficou pouco trabalhado no livro, porque foi uma coisa que assim, me ajudou, mas foi uma ferramenta para eu pensar, e eu não tive tanta clareza de que, cara, eu acho que eu devia, talvez a ferramenta, se fosse melhor explicada, ajudasse outras pessoas também. Então ficou uma coisa meio difusa. Eu uso isso no livro, eu acho que tem a ver assim com, é uma coisa derivada diretamente do trabalho de um filósofo específico, um filósofo francês, franco-marroquino, o Alain Badiou. O Alain Badiou é um filósofo que teve muita relação com psicanálise, o Lacan respeitava muito ele não quis se aproximar do Lacan muito, em parte porque acho que a vida política dele era mais importante para ele. Ele foi um dos poucos filósofos franceses que estava ativo nos anos 60, que não recantou o compromisso comunista nos anos 80, 90, continuou no mesmo caminho. E uma das grandes preocupações que ele tinha, que ia em duas direções, você vai ver como isso conecta com o que a gente está falando da autonomia, né? Que foi ele que me ajudou a esquematizar um pouco isso. As duas questões que ele, já lá aos 50, 60 anos dele, que é quando a obra madura dele começa a pintar, as duas questões que ele tinha na cabeça, uma era, bem, os marxistas têm um problema para resolver, que é a gente só sabe falar de arte, e ele era um escritor de romances e peças de teatro também. Ele falava assim, pô, mas ele tinha um incômodo com como o marxismo falava da arte, falava da ciência, como se o marxismo, olha a similaridade, como se o marxismo tivesse uma maneira geral, universal, de descrever processos científicos e artísticos melhor que os próprios artistas e cientistas. E ele também era matemático, então acho assim, ele tinha um pezinho em cada uma dessas coisas, tinha formação em matemática, era um escritor. E eu acho que ele sabia que muita prática artística envolve você inventar sua própria teoria da arte, envolve você criar seu próprio jeito de pensar quem são suas influências, o que é importante e o que não é importante. Acho que não é à toa que muito artista é meio refratário à filosofia da arte, que vai tentar dizer o que é arte. Porque essas respostas ou discussões não ajudam na prática, né? Mesma coisa com ciência. Muito cientista é muito refratário à filosofia da ciência, que epistemologia e essas perguntas sobre mas o que a ciência está fazendo, o que é um número, essas perguntas não ajudam, o que é a natureza da realidade, não ajudam a fazer ciência. E os cientistas
muitas vezes, fazer a teoria do que eles fazem é uma das tarefas da prática deles. É mais interno ao campo do que uma coisa Uhum. abstrata geral. Então, quando os marxistas queriam avaliar se a arte é boa ou ruim, se ela é explicitamente revolucionária ou não, e você via quem era revolucionário na arte, isso não coincidia, né? Você podia ter uma arte que tematizava conteúdos políticos, mas ela era conservadora, né? Então, como é que você precisa ter um jeito de não ter uma política conservadora, porque muitas pessoas fazem isso, criticam o marxismo por privilegiar, às vezes, artistas, abre aspas, fecha aspas, menores, e não reconhecer a grandiosidade de certas coisas na arte, e aí dizer, tá vendo, o marxismo é conservador, e Uhum. aí adotar uma posição politicamente esquisita. Então, como é que você faz para preservar a autonomia do marxismo na política e dar conta de tomar as novidades do campo da arte ou das práticas científicas nos seus próprios termos, né? E a maneira e o nome que ele teve para que ele desenvolveu para esse circuito, onde, por exemplo, os artistas produzem obras, essas obras estão em diálogo com outras obras de arte, botam em questão a história da arte, abrem portas para novos caminhos. Esse fluxo histórico da arte que vai se transformando e que é interno à arte, e não é uma teoria que dá para você só filosofar, só dá para você conhecer muito de perto, ele chamava de pensamento. Ele fala, o pensamento da arte é esse circuito que junta a teoria e a prática numa coisa meio contínua. Os artistas pensam e interpretam o que eles fazem, vão lá e fazem novas coisas. Isso vai acontecendo de forma meio interna. Ninguém precisa estar fazendo de propósito, mas se você escuta, se você olha com cuidado, você consegue entender que coisas estão sendo trabalhadas ali para além da consciência, da intenção das pessoas, né? E ele fala a mesma coisa para a política, para a ciência. Você não precisa ter uma filosofia da ciência que diz o que a ciência é no geral. Você precisa de uma filosofia que ajude você a se aproximar do que a ciência pensa nesse momento histórico, né? E mesma coisa para a política. Ele não queria um marxismo que fosse estanque, se aplica a todas as situações da mesma forma, mas que conseguisse estar próximo do que os processos políticos estão pensando na sua própria história ali, em curso, de forma mais aberta. Esse é o esquema, quando a gente fala de autonomia dos campos, um ajudando o outro, é disso Aham. que está se falando, né? E minha pergunta era, bem, será que a relação entre a metapsicologia, a teorização na psicanálise e a prática clínica não tem a forma também de um pensamento nesse sentido que o Badiou está falando, Uhum. né? Porque é uma maneira de definir as proposições, a compreensão que a gente tem da própria psicanálise, que é muito centrada na abertura para a transformação, né? Tipo, a diferença entre uma teoria da arte e o pensamento artístico é que o pensamento artístico está em movimento e pode mudar. Daqui a pouco algum artista fala um negócio que a gente nunca viu, a gente vai rever o que veio antes, fala, ih, então o que veio antes era restrito desse daquele jeito. E vai falar, não, agora tem essa outra coisa para prestar atenção, né? Uma teoria da arte não pode fazer isso. Ela vai fazer enunciados gerais. Não tem essa abertura. Uhum. Então, será que a psicanálise tem um pensamento? E isso me interessou particularmente porque tem um debate que acontece em 95 na França. Ele foi, ele não tem em português, mas o Alain Badiou é muito próximo de um lacaniano chamado Jean-Claude Milner. Milner é É. tipo top 5 intérpretes do Lacan, escreveu a Obra Clara, O Amor da Língua, uma penca de livros, Amor ele da escreve língua. super bem. Aham. É um cara assim que tem um compromisso com mostrar o rigor no Lacan e tal. E em 95, depois da publicação da Obra Clara, ele vai num seminário do Badiou e eles têm um debate que me interessou muito, que parece assim uma coisa besta, mas o Milner vai lá e fala: Eu escrevi esse livro porque queria mostrar que existe pensamento no Lacan. E ele chega a falar essa frase explícita no Obra Clara. E o Badiou falou assim, mas você tem certeza que o que você quer dizer é pensamento no Lacan ou é pensamento na psicanálise? Tipo, o Uhum. pensamento está atrelado ao Lacan, e ele pensou, e nós estamos aqui interpretando o que ele pensou infinitamente, ou o Lacan é alguém que se interessou pelo que a psicanálise da sua época estava pensando, que estava em processo entre teoria e prática da própria psicanálise, e ele é um intérprete desse pensamento, mas ele não é a origem desse pensamento.
E eles têm um debate super interessante que chega numa desavença que não se resolve. Tem um seminário do Badiou de 95 sobre o Lacan, está publicado acho que em francês e em inglês só. Numa das aulas é o Milner que apresenta e tem a transcrição desse debate. É muito legal. E foi, eu acho que foi assim, o estopim para abordar as coisas por esse lado, né? Tem pensamento na psicanálise, para mim, quer dizer, existe um circuito que conecta o que acontece na clínica, as surpresas que a gente pode encontrar, os percalços nas análises dos pacientes e, né, e a novidade que os próprios pacientes vão encontrando nas suas vidas e tal, com a abertura da própria psicanálise para a transformação. E a minha humilde opinião é que existe esse potencial, mas ele está travado por uma questão que não é nem da prática clínica em si e nem da teoria, que a psicanálise é um campo de gente extremamente sofisticada no geral, assim, a gente é muito cabeçudo, né? Mas em termos da organização da psicanálise no mundo, isso tem um entrave. E é por isso que o livro foca nessa questão, e é por isso que a minha trajetória política na psicanálise atualmente está mais centrada nas questões de organização dos psicanalistas. Não é porque isso é o ponto central da psicanálise, mas é porque me parece que os entraves que atrapalham o, o trânsito desse pensamento e a renovação desse pensamento estão batendo de frente nesse ponto, né? Mas, assim, essa ideia do pensamento psicanalítico, se há um pensamento psicanalítico, vem, vem desse autor, do Alain Badiou. Muito, muito interessante. Muito bom você ter falado um pouco, e apresentado aí de onde vem. Por mais que esteja, acho que eu esqueci até de comentar, assim, eu tenho inveja de quem escreve bem. Eu acho que você escreve bem pra caralho, assim. Obrigado. Aí eu tenho que agradecer a uma equipe, porque é um terceiro xará nosso, o Gabriel Ponciano, que Ah, traduziu o é? livro. Não fui eu que traduzi. Overdose de E Gabriel. teve o terceiro Gabriel, e aí ainda teve duas revisoras muito massa, a Kaeli e a Jayu, que fizeram a revisão técnica, porque o Gabriel vem de uma outra linha, ele estuda mais filosofia, e aí elas ainda ajudaram também. Então, assim, o jeitão do texto final, na verdade, muitas É mãos, assim. coletivo, É né? coletivo. Eu fiquei Legal. muito feliz também com isso. Muito legal. Você veio da filosofia, Gabriel? A tua formação, graduação? A minha formação é meio maluca. Eu comecei fazendo letras, aí eu larguei. Aí eu fui fazer belas artes. Aí me formei, minha graduação foi em belas artes. Aí eu fiz um mestrado em mídia e doutorado em filosofia. Ou seja, péssimo para concurso. Você não foi estratégico. Nada. Não, nada estratégico. Pensa em fazer E concurso para academia? Pensa em seguir carreira acadêmica ou não? não, eu não tenho interesse na academia, não. Acho que isso foi também uma das razões, assim. Enfim, se o bicho pegar, é um trabalho que eu não iria lá bater na porta atrás de uma oportunidade. Mas no momento, entre Aham. a clínica e o meu outro emprego no Instituto Alameda, eu prefiro outros caminhos que a universidade, assim. Não sei se é muito a minha praia. Legal. Nossa, eu acho que não vai dar tempo, assim, da gente explorar, porque teu livro, ele abre várias abas, né? Várias portas para a gente poder ir pensando. E eu falo pra caramba também, né? Isso também Não, isso atrapalha. é ótimo, é ótimo. Eu quero te escutar. A ideia é essa, né? Você poder falar mesmo. Mas eu vou tentar seguir mais ou menos o que eu propus. Sobre a polêmica dos anos 60, a ruptura dos anos 60, Sim, do nascimento de uma ideologia lacaniana, né? Quais seriam as bases dessa ideologia? Que você vai trabalhar isso no capítulo, né? Eu queria frisar só alguns recortes do seu texto que me chamaram a atenção para você poder também, claro. um pouco, poder falar. Lá na página 51, você fala assim: devemos começar a questionar o que estaria errado ou incompleto na própria fonte, nas próprias ideias de Lacan, que eu acho que você já falou um pouco, mas enfim. E lá na 65, quando você situa um Lacan experimental, né, que se situa no período que antecede os seminários e seus textos principais, eu achei muito interessante esse voltar para trás e você trazer ali.
esse Lacan experimental. Estou aqui chamando de Lacan experimental pelo que você próprio coloca, Sim. né? Para poder pensar o que você está chamando de ideologia lacaniana. É assim, eu tenho uma coisa que eu estava muito preocupado no livro era que assim, a gente tem mais um daqueles malabarismos que a gente estava falando, que é que quando não dá para dizer que um furo na psicanálise é uma coisa boa, a gente tem uma segunda estratégia, quer dizer, tem mesmo esse problema, mas ele é culpa dos lacanianos, que não sabem ler Lacan. E aí vamos voltar a ler o Lacan, porque o Lacan não tinha esse problema. Você chama lá no texto de Retorno a Lacan, né? Eu sempre o retorno ao Lacan, vamos voltar ao texto, não sei o quê. E eu Aham. acho assim, isso tem uma baita importância, de novo, e não é só uma importância de hábito, assim, uma importância econômica, gente. Eu tenho psicanalistas que vivem dessa estrutura, né? Tipo, livros e mais livros, seminários, tipo, é uma coisa que organiza o nosso campo. Eu falo, não estou falando isso para criticar só, não. Eu digo porque para mostrar o Hum, desafio. Se a gente fosse fazer outra coisa, ia ter que mudar muita coisa, né? Escolas são fundadas e formadas em cima desse princípio. uhum. Então, assim, o que eu queria, e foi um desafio no livro, assim, porque assim, na minha lista de prioridades, eu me considero psicanalista. Primeiro, lacaniano, no segundo ponto ainda. Eu acho que dá para ficar falando mal do Lacan, dá para eu me considerar lacaniano, porque a prática que decorre do básico da teoria do Lacan, eu acho que ainda é a coisa na qual eu tenho mais convicção pelos efeitos que eu vi produzir. E produzir na minha própria análise e na análise de pessoas que eu tive a oportunidade de escutar. Como é que a gente faz para contar a história de um processo da psicanálise ficar talvez mais presa nos entraves, sem dar ensejo para essa ideia de que não, mas isso é um problema dos leitores do Lacan, não é um problema que estava no Lacan, Lacan não tem nada a ver com isso, basta a gente voltar e reler. E eu queria poder tentar encontrar no Lacan algumas das fontes desses problemas, né? Que eu acho que quanto mais inovador, quanto mais criativo você é, mais você vai ter que se haver com problemas. Era impossível que isso não tivessem efeitos laterais, ruídos, passos em falsos no Lacan, justamente por ele ter sido alguém que fez tanto pela psicanálise. E ao mesmo tempo que eu achava que era preciso poder criticar ele, por outro lado, eu tenho muita convicção na prática clínica lacaniana. Então, como é que faz para fazer dessa crítica algo que realmente esteja a serviço desse desejo de que a psicanálise se renove e não simplesmente uma espécie de rechaço, né? Então, assim, isso me fez reavaliar também o valor do Lacan, um período onde ele ainda não tinha muita certeza de por onde ele ia. E eu nunca tinha parado para perceber como que na pré-história dos grandes paradigmas lacanianos, né? Tipo, paradigmas que a gente associa a textos como Função e Campo da Fala da Linguagem, depois Seminário 11, lá. Antes de surgir a ideia de Lacan estar com o pensamento consolidado, com uma direção clara, não sei o quê, que eu acho que a linguística estrutural talvez assim, a marca de ele encontrou a base teórica com a qual ele vai trabalhar por muito tempo. Antes disso, ele tentou mil coisas, né? E, e eu comecei a reavaliar bem o que significa, né? Essa espécie de maleabilidade teórica e o fato de que ela está conectada com o período onde, quando a gente pergunta para alguém o que o Lacan fez pela prática clínica, de mais óbvio, as pessoas falam de sucessão com tempo variável, né? Uma maneira de centrar na fala que é mais evidente, mais assim, teoricamente balizada, do que talvez em outras maneiras de abordar a psicanálise. É muito. E essas coisas são formadas antes de todas essas inovações teóricas. Seção variável não é uma coisa que depois que o Lacan falou do gozo feminino e Santa Teresa d'Ávila ele inventou. Está lá atrás, antes de toda essa teoria, né? Exatamente. Então, assim, falei, caramba, será que não tem uma conexão entre
um período de inovação prática e o fato de que a linguística estrutural não estava ainda tão bem sedimentada, e pareceu que muito do apreço do Lacan por, né, e do valor que ele viu em algumas das ferramentas teóricas que ele buscou foram para explicar inovações práticas que ele já tinha feito, né? Então é como se os experimentos que tiveram resultados surpreendentes aconteceram lá nos anos 40 e 50. E aí, o que toda teoria que vem depois está um pouco tentando dar conta disso para ele. E se você esquece essa pré-história e pega só a inovação teórica, você fica se perguntando da prática que viria da teoria. E ela nunca vem. Vem sempre uma espécie de clínica do, e é um conceito novo do Lacan. Clínica do real, clínica do sintoma, clínica do não sei o quê. Só que isso não são inovações práticas, isso não são mudanças na técnica. Uhum. Isso é uma coisa um pouco diversa, uma maneira de, sei lá, discutir como interpretar a sua clínica. É uma coisa diferente. Né? A teoria dar ensejo à prática não é a mesma coisa da prática que motivou a teoria. Então, eu comecei a me interessar mais por isso, por mais que, assim, de novo, eu não tenho nenhuma peixe de historiador, então, assim, não sou uma pessoa que vai pesquisar arquivo e tentar reconstruir as coisas. É mais uma intuição geral que eu acho que refresca um pouco a maneira de olhar as coisas, né? E à luz disso, eu acho que é interessante olhar o que acontece com o ensino do Lacan posteriormente, né, para falar das bases de uma ideologia. No Uhum. caso de ideologia aí, eu não estou, de novo, não é o caso de pensar. Ideologia lacaniana não significa, para mim, uma interpretação política, a ideologia política da psicanálise, no sentido de, a psicanálise no seu compromisso burguês ou algo do tipo. Pode até ser que a ideologia lacaniana facilite, por não permitir que a gente se renove, facilite que a gente se torne conservador. Uhum. Mas o centro é o efeito da ideologia sobre a prática, né? E o argumento central dessa questão é, poxa, o Lacan renovou a prática clínica, botando um jeito de escutar a fala do paciente no centro da inovação. Ele aí foi buscar ferramentas teóricas para poder explicar o porquê dessa prática na linguística. E aí ele encontrou o conceito do significante, que ajuda a transmitir como você está escutando. Você não está escutando porque está sendo um relato de uma situação real. Você está escutando a relação entre as palavras, entre as frases, uma coisa que está acontecendo em ato ali na sessão. Né? Está escutando aquela fala situada na sua frente para você. Só que a linguística não. O conceito significante não existe para descrever uma coisa situada e localizada. Mais que ele tenha um componente físico, né, do fonema, do som e tudo mais, a linguística está interessada em falar da língua, Uhum. né? Então é uma coisa que não é situada, é todas as enunciadas em qualquer contexto. E a psicanálise é muito situada, é muito contextual. A gente não faz psicanálise em qualquer contexto, né? Então, se perdeu nesse processo que teve vários méritos, vários ganhos, de trazer o significante como uma ferramenta para pensar essa forma de praticar a psicanálise, se perdeu, por outro lado, um meio de marcar que a clínica não é o resto do mundo, e que tem uma diferença, e que a gente constrói essa diferença. A gente faz coisas para criar um espaço onde a livre associação é possível e onde, dentro daquele espaço, a fala funciona de um certo jeito. Isso não é natural da fala. E quando a gente usou o conceito de significante, parece que tudo que a gente tem para dizer do significante, por consequência, é como a língua e a linguagem em geral funcionam. Então, desaparece nessa brincadeira tudo que a prática psicanalítica envolve de construir um contexto artificial onde a fala pode funcionar da maneira com a qual a gente trabalha, né? Não é uma matéria-prima, é uma matéria pré-processada, a fala em análise, né? Ela passa por um processo antes de chegar no divã, né? E que esse processo, será que ele não é relevante para a gente renovar a psicanálise, para a gente adaptar a psicanálise para diferentes contextos, para a gente entender em que sentido a gente está trabalhando quando a gente está ali clinicando? Então, para mim, esse processo de pegar uma experiência local que acontece no consultório, sob condições muito artificiais, e deduzir que a gente sabe o que se passa em outros lugares a partir daquilo, sem dar conta de todo o processo que condiciona essa experiência,
Isso é uma maneira que no marxismo a gente chama de ideologia, de se pegar uma experiência, esconder o processo de produção dela e dizer que ela é assim por natureza, né? Se essa ideologia é a mesma que a ideologia burguesa, eu já não acho tão importante, acho que é um problema secundário, porque eu acho que as principais consequências da ideologia que está operando no próprio Lacan e que eu acho que a gente se aproveitou dentro nossa comunidade analítica, mas que a gente não inventou sozinho, eu acho que as consequências disso são para a própria prática e para o próprio pensamento lacaniano e psicanalítico. Muito bom. E isso se articula com a ideia de regionalização que você vai trabalhar, né? Também vai. E isso é. Eu achei, depois eu fiquei meio assim, da palavra meio, enfim, meio cabeçuda, assim, desnecessária, porque seria o processo inverso, né? Se você pega uma coisa que acontece só em análise e você generaliza, torna ela uma experiência global, talvez o inverso fosse você situar, você mostrar que não, isso tem condições. E aí eu chamei isso de regionalizar, tipo, Sim, encontrar o domínio onde isso se aplica. Mas é uma palavra que não é muito. Teria maneiras melhores, talvez. O que eu queria evitar era a palavra crítica, porque eu acho que normalmente as pessoas associam ideologia à crítica da ideologia. E a crítica da ideologia mais comum, ela, ela não está preocupada em encontrar a verdade que foi meio que aguada quando a coisa foi generalizada. Ela simplesmente quer mostrar falsidade. E isso não é o meu interesse. Meu interesse era mostrar que quando você encontra o domínio específico da nossa prática, o que é verdadeiro na psicanálise, na teoria psicanalítica, fica mais evidente. Né? Não é que não tem verdade, não é uma ideologia no sentido de pura falsidade. Falsidade são as justificativas que a gente fez para dizer que essa verdade ela não tem um preço, não tem uma prática, não tem um trabalho. Né? Mas tem alguma verdade ali, evidente. Né? Então, eu acho que regionalização é uma maneira diferente de falar do efeito de tentar desativar esse componente ideológico, sem sugerir que a gente está fazendo uma crítica do lacanismo e uma crítica da teoria, que não era sobre isso que eu queria falar, né? sim, sim. Bom, se a gente fosse encerrar agora essa conversa sobre o livro, você quer falar algo mais no sentido de uma conclusão, assim? Não sei se você quer falar Ah, alguma. eu queria aproveitar, além de te agradecer muito pelo convite, e pelas perguntas que foram ótimas, eu queria também só, enfim, aproveitar a plataforma para falar um pouquinho. Eu mencionei antes né, que eu acho que assim se já tinha uma conversa em jogo, um curso no Brasil sobre essas questões antes do livro ser publicado, acho que nos últimos anos isso apareceu ainda mais. E, e quando eu vi que o livro ia ser publicado em português, eu tentei associar isso a esse movimento, a essa conversa coletiva que está em curso, e eu tive a sorte de me juntar com vários psicanalistas aqui no Brasil, e a gente está em hoje uma coletiva e o propósito dela não é pautar politicamente o debate, mas reunir mais psicanalistas, tentar conhecer um pouco mais da realidade do trabalho dos psicanalistas no Brasil, para então, com um fórum bem mais massificado, mais variado das experiências pelo Brasil, não necessariamente focado na psicanálise lacaniana, a gente conversar coletivamente sobre que tipo de coisa a gente poderia fazer para, né, passar, poder driblar um pouco esses entraves que a gente estava falando. E a gente está nesse processo agora já há um tempo. O principal instrumento que a gente desenvolveu nesse momento para levar essa luta à frente foi uma pesquisa sobre as condições de formação e trabalho da psicanálise no Brasil. Quem tiver interesse de participar, seria muito legal. E a gente já tem mais de 500 pessoas participando Perfeito. de quase todos os estados do Brasil. Acho que só tem um ou dois estados que ainda não tem Nossa, participantes. que E a legal. ideia da. Não, tá sendo. Eu acho que vai ser uma coisa assim, uma oportunidade da gente intervir coletivamente por um outro eixo, assim, nos debates da psicanálise do Brasil, que eu acho que vai ser uma oportunidade muito preciosa, assim. Então, quanto mais pessoas se interessarem, melhor. Se você tiver interesse em participar, você pode mandar um e-mail para psicanalistatrabalha@gmail.com. Tem também no site agora psicanalistatrabalha@wordpress.com. Lá a gente explica.
Se você mandar um e-mail, a gente te responde, te explica melhor, mas pelo site também você pode ver qual é a proposta dessa coletiva. Realmente, assim, a gente não está tirando nenhuma direção política agora. Nossa direção é criar um fórum heterogêneo onde psicanalistas possam, né, receber o resultado dessa pesquisa que a gente está fazendo. Uhum. A pesquisa não vai ser divulgada publicamente, a pesquisa vai ser divulgada para quem preencheu e está se engajando com essa conversa, para poder as pessoas verem qual é a situação da psicanálise. Ó, a gente está trabalhando assim, as pessoas estão nessas condições, esses são os problemas, e a gente coletivamente pensar o que que a gente podia fazer, né? E eu acho que aí vai diversificar muito também os caminhos, não é uma coisa assim muito unificada, né? Muito E a gente está legal. muito, É um muito formulário, entusiasmado com isso. tipo um formulário, né? É um formulário do Google, é. Dá para acessar diretamente esse formulário. Eu acho que na minha rede, na rede de algumas outras pessoas, já foi divulgado o próprio formulário diretamente. Se quiser, a gente pode colocar aqui no YouTube, na descrição do vídeo, se tiver Ah, algum. é legal, perfeito. Eu vou pegar o link para você e te mando, que eu não tenho ele aqui na minha mão. Mas eu acho que, assim, esse é uma das coisas mais entusiasmantes, assim, que eu estou feliz do livro poder servir também para contribuir para essa coisa muito mais importante, na verdade. Com certeza. Muito bom mesmo. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, final. Claro. Eu vou te falar, assim, algumas coisas, enfim, perguntar e você responde, tá? Seu encontro com a psicanálise. É, pelo sintoma, pelo meu sintoma, pela necessidade. Um texto ou obra importante. Em psicanálise ou em geral, assim? Eu acho que o livro desse filósofo que eu mencionei, do Alain Badiou, a primeira grande obra dele, o Ser Evento, acho que foi assim, um livro foi muito marcante. Uhum. O que que você diria sobre a psicanálise no Brasil? Vamos continuar. Acho que- Formação em psicanálise. É, hoje eu acho que eu diria assim, para quem está interessado em formação e tal, que existe uma lacuna muito grande entre os dispositivos de autorização que a gente desenvolveu e a formação prática, que eu acho que ainda é muito mais realizada por dar a cara nos atendimentos, por fazer supervisão e fazer sua própria análise. Acho que isso ainda não tem nada que chegue nem perto disso em termos de formação teórica e tal, né? E que, pelo contrário, eu acho que a formação prática ainda vai servir para a gente refazer a formação teórica. Tem uma espécie de teoria popular da psicanálise que eu acho que ainda não ganhou muito espaço nas discussões de formação mais gerais, assim. Eu acho que tem muita coisa por acontecer nesse campo. Uma autora. Acho que hoje a Lenka Zupante de ser uma das minhas principais, assim, em psicanálise e filosofia. Acho que além de ser uma pessoa maravilhosa, uma autora muito legal. Eu recomendo muitas pessoas lerem, porque saiu um livro dela acho que ano passado aqui no Brasil, que é o Sexo, que é E- maravilhoso. Aham. Uma curiosidade sobre você, que você queira falar. Curiosidade, gente. Sei, eu acho que enfim, uma curiosidade engraçada que é uma coisa que eu estou descobrindo agora, assim, uma curiosidade para mim também, assim, eu tô descobrindo que por mais que a psicanálise me anime muito, assim, eu tô cada vez mais em paz, assim, com o fato de que ela é meu trabalho e não a minha vocação, assim, especial, sabe? Eu tô mais satisfeito com um lugar mais, assim, contido da psicanálise na minha vida. Eu acho que abriu espaço para outras coisas que eu considero até mais importantes, assim. Acho que isso é uma novidade. Para mim, Que isso é uma legal. curiosidade relevante. O que que você pode falar sobre o futuro da psicanálise? O que que você pensa? Ó, vou te falar assim, no futuro próximo, eu acho que está em disputa, no Brasil, principalmente. Eu acho que o futuro imediato da psicanálise
assim, para os próximos anos, internacionalmente, é muito ruim. Eu acho que a psicanálise está em decadência no mundo. A psicanálise, acho que não está pronta, em muitos sentidos, para ter os debates e diálogos que ela precisaria ter para se renovar. Mas também acho que no médio prazo tem uma abertura para transformação, porque eu acho que tem muitos processos acontecendo que podem contrapor essa tendência, mas está em aberto se vai acontecer ou não. Se isso acontecer, primeiro, se isso não acontecer, eu acho que a psicanálise vai ter uma tendência à obsolescência. Eu acho que ela vai virar uma prática elitista de desculpabilização social Vai das ver. elites, se nada for feito. Se a gente puder fazer alguma coisa sobre isso, eu acho que por um período um pouco mais longo, a gente vai ter uma grande renovação da psicanálise. Eu acho que se as pessoas que hoje estão chegando, que têm incômodos com a psicanálise, que gostam, são apaixonadas pela prática, mas sentem que muito do que elas passam não tem nome na teoria, não tem espaço nas instituições, na comunidade, se a gente conseguir criar um senso coletivo para esse caldo de experiência ganhar mais lugar, eu acho que a psicanálise tem uma chance de se renovar. E eu acho que o destino, o futuro, muito futuro da psicanálise, quase ficção científica, assim, no futuro que envolve outras mudanças mais radicais sociais, numa sociedade organizada de outra forma, eu acho que a psicanálise tem o destino de se decompor entre algumas ferramentas para a política, para a lida com pessoas no geral, em contextos muito complicados, em coisas que vão informar a ciência, ciência da consciência, ciência da cognição e tal. E eu acho que o cerne da psicanálise numa outra sociedade seria só um outro tipo de laço social que as pessoas podem ter, que não tem nada a ver com tratamento, eu acho. Eu acho que se eu consigo imaginar uma situação. Você perguntou do futuro, né? Estou indo lá na frente se o planeta não tiver acabado. Eu acho que, tipo, é legal para um psicanalista imaginar uma situação assim. Imagina que alguém vai dar um passeio no parque, e aí senta no banco de praça, e aí tem uma pessoa do lado da pessoa ali. E aí você fala alguma coisa com a pessoa, que você não vive numa sociedade onde você tem que ter tanto medo assim de quem senta no banco de praça do seu lado, e a pessoa te dá uma resposta meio enigmática. E aí aquilo bota você para pensar. E aí você concorda com encontrar a pessoa naquela praça a semana que vem de novo. Que Tipo, massa! eu acho isso um futuro possível, assim. Eu acho que o cerne da psicanálise tem mais a ver com isso Hum. do que com ciência, com política, ou qualquer outra coisa. Mas isso é impossível no momento e tudo aponta para a direção contrária, né? Caso a gente não faça nada. Muito bom, Gabriel. Só para encerrar, eu sei que se você, na pergunta ali sobre formação, né, você chegou a falar algo, mas o que que você diria para quem está começando na psicanálise, considerando aí todos esses elementos, né? Sim. Eu acho que quem está começando na psicanálise hoje tem eu diria três coisas assim. Eu acho que primeiro no campo da prudência. O fato de que acho inegável que quem está chegando na psicanálise hoje tende a ter um olhar mais fresco sobre os impasses. Não é difícil você entrar num ambiente institucional, num curso, e você perceber que tem coisas que a psicanálise ainda não pensou, ou que na sua experiência começando a clinicar você vai sentir e que os analistas às vezes se treinam para esquecer. Então você tem alguma coisa para contribuir. Uhum. Isso é muito importante. Por outro lado, é muito difícil e é muito importante não usar essa contribuição para deixar de aprender coisas que a psicanálise já construiu e que não são intuitivas e que demora muito tempo para a gente pegar também. Então, o balanço entre novas contribuições que quem não está viciado no psicanalismo tem a trazer, conseguir que isso não exima a gente de também fazer o percurso e aproveitar e herdar as coisas que a psicanálise a muito custo construiu, conseguir esse balanço é muito complexo. A segunda coisa que eu falaria, que é beirando, é o contrário da prudência, beirando a imprudência,
eu acho que muito da psicanálise se sustenta como é a base do medo da clínica. Quem tem autoridade na psicanálise, quem tem autoridade na psicanálise, eu acho que tende a fetichizar um pouco o que é o trabalho clínico para parecer que você precisa realmente de muitas condecorações para poder se arriscar na clínica. Eu acho que isso não é verdade. Eu acho que é difícil fazer mal sendo psicanalista. Se você for um canalha, um babaca, você vai fazer mal de qualquer forma. Mas por não dominar o seu trabalho, a psicanálise normalmente fica ou no 0 a 0, ou você pode produzir alguma coisa legal. E o fato de que as pessoas não conseguem levar as análises muito mais longe que as próprias análises, tá tudo bem. Tipo, você não tem que estar no fim de um processo para poder fazer algo legal pelos outros, né? Então, assim, eu acho que por isso que eu falo beirando a imprudência, porque eu acho que parte do processo que vai ajudar também a destituir um pouco a estrutura atual das instituições, da comunidade analítica, é as pessoas bolarem maneiras de aguentar a angústia, de preferência aguentar coletivamente a angústia, de atender, de ouvir os outros. Às vezes você não vai atender e clinicar, você não vai estar interpretando o inconsciente, você vai estar só ouvindo pessoas. E eu posso te dizer que só de você dar o seu ouvido para alguém já é alguma coisa, Ah, melhor é do que muita não. coisa. Uhum. Então, assim, eu acho que é legal também estimular pessoas que têm interesse na psicanálise, têm responsabilidade com a formação, naquele sentido que a gente estava falando, de ter uma certa prudência, a também ter a coragem de se arriscar, porque eu acho que nada desfetichiza a psicanálise e os seus mecanismos de autoridade hoje quanto o exercício prático. Porque muita coisa que a gente vive de bem burocrático, protocolar, simples, do dia a dia, cotidiano da clínica, não aparece nos textos. E quanto mais você souber disso, mais eu acho que a sua leitura dos textos também vai ser mais avisada. Então, eu acho que esse é um outro aspecto, né? E o terceiro aspecto que eu diria para quem está em formação hoje, que é uma questão mais política, eu acho assim, os ambientes de formação oficiais, que ainda têm, muitas vezes, né, assim, as chaves para uma experiência acumulada, e a experiência clínica dos mais velhos é muito relevante. O ritmo que as pessoas ensinam para a gente, né, maneiras a controlar a afobação, então são muito importantes. Então, esses espaços têm coisas riquíssimas. Mas eu acho que uma coisa que eles têm de muito complicada é que você entra nesses espaços e a angústia é má distribuída. Quem tem perguntas novas para fazer sempre está à mercê, se sentir deslocado, sentir que vão dizer para você que você não está no lugar certo. Eu diria que uma boa bússola para a gente que está se formando, está começando esse caminho, uma boa bússola é a gente redistribuir essa angústia. Quem tem que ficar angustiado é quem está nessa estrada há muito tempo e não vê o que a gente que está chegando já consegue ver, né? E quem tem que dar conta dessa situação não são as pessoas que estão chegando. Fazer essas perguntas difíceis, demonstrar que algumas coisas são desnecessariamente complicadas e tal, isso é o nosso direito. Quem acha que isso está errado é que tem que se explicar, né? E eu acho que essa redistribuição dessa angústia nos ambientes coletivos de psicanálise é uma coisa que só dá para emplacar coletivamente, né? Ou seja, quanto maior o número de pessoas que se reconhecem e legitimam essas questões, sentem que tá nessa posição não é um problema, maior Hum. a chance de quem vai criticar, quem não vai respeitar, quem vai deslegitimar, ser a exceção. E aí tá na posição de ter que pensar melhor. Eu acho que isso é muito importante. Muito, muito interessante isso que você traz, Gabriel. Eu fiquei lembrando, eu acho que é lá em Função em Campo que o Lacan ele ele traz essa relevância dos jovens estudantes que perguntam, que são curiosos e que têm questões, né? Sim, Estou me lembrando vagamente, que eu acho que é lá nesse texto, eu não sei se é nesse ou no Direção do Tratamento, eu acho que é em Função em Campo. pode ser mesmo. Mas é engraçado, né? Porque o Lacan, para alguém. E assim, tem muita reclamação do Lacan ao longo do seminário. Ah, vocês não têm perguntas, vocês não estão pensando, vocês não estão fazendo. Mas eu acho que ele era péssimo fomentador desse tipo de espaço, assim. Uhum. É um cara que tinha um desejo enorme de ser um interlocutor dos grandes filósofos franceses naquele período. Ele não queria ser só um mero psicanalista. E eu acho que é muito contraditório o desejo dele de
hegemonia num debate versus a necessidade que ele sabia que tinha de que houvesse uma criação coletiva, assim. Uhum. Acho que a gente pode fazer melhor. Uhum. Muito bom, Gabriel. Obrigadíssima pela conversa, pela troca. Pô, foi um prazer. Espero que outras conversas com outros analistas, né, com grupos, né, possa acontecer. Rolou aí, né, uma conversa com um grupo numa Casa Vermelha, acho que Na casa, Casa Vermelha foi muito legal. é, encontros presenciais, né, são legais também, né, a gente Sim, é, online, mas o online também, por exemplo, possibilita isso. Eu aqui de Maceió, você aí do Rio, e a gente poder sim. conversar, Não, sobre, maravilhoso, eu fico muito né, as feliz. questões que a tua escrita, o exercício de pensamento lacaniano que você provoca aqui no livro propõe. Muito obrigada. Ai, Gabi, obrigado a você. Pessoal, até a próxima.